Seguimos aqui para falar do Náutico Atos Rio, que foi até São Luís, no Castelão, bastante encharcado, mas acabou ficando no empate em 1-1 com o Sampaio Corrêa, né? Um resultado ruim para o Timbu, né? Que deixou escapar a possibilidade ali de até entrar, né? Dentro do G4 aí desse grupo B da Copa do Nordeste. Ficou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, mas não conseguiu a virada, Atos Rio. Resultado que aumenta ainda mais a pressão ou o contexto do jogo, do gramado ruim, sem Paulo Sérgio, atenua alguma coisa? Nem o técnico, né? O Marquinhos Santos ficou pela questão física dele. E aí? Mais um tijolinho na pesadíssima bolsa do Náutico? Fábio, Bolsa da veja. pressão? Veja, vai ser difícil assim destrinchar o que é pressão, o que é uma decisão por mudança tanto na diretoria de futebol quanto de treinador, porque eu acho que são coisas diferentes, tá? Vai ser difícil analisar, eu vou dar meu ponto de vista, mas não garanto que eu vá cravar. Só para poder lembrar um pouco, trazer ainda o jogo do Retrô, né? O Náutico foi eliminado contra o Retrô, e foi um impacto muito grande, tá? O presidente foi para o vestiário e foi aquele esporro em cima de todo mundo, na verdade, em cima dos jogadores, em cima da diretoria, foi para todo mundo que faz o Náutico, o esporro ali. E no outro dia ele foi para o CT, acabou tendo a decisão da saída de dois jogadores, tá? Um deles até causou surpresa na torcida, que foi o Souza, né? Que era o capitão do time, o jogador titular. Aí saiu o Souza e o Giovani, já no dia seguinte da eliminação para o Retrô, já na terça não, foi na quarta-feira. Na quarta-feira eles acabaram saindo. Não viajaram e depois se confirmou a saída dos dois. O treinador seguiu, mas totalmente em xeque, tá? Pelos bastidores que a gente apurou, a decisão era o seguinte: eles tinham uma viagem marcada, viajaram, o treinador vai comandar a equipe. No caso, o treinador não, é o assistente, né? Porque Marquinhos Santos continua lá com os problemas do tornozelo, da André operação. Caldas, não é isso? Isso, André Caldas. Mas seguia, mas sem garantia de nada. E pelas informações também, o resultado não seria muito determinante sobre uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento, durante o final de semana agora, ou enfim, tem um jogo importante na próxima quarta-feira contra o Vitória, pela Copa do Brasil, no Barradão. Mas o que transpareceu nos bastidores foi isso, que o resultado não seria determinante. A gente sabe que no futebol acaba sendo um pouco, não tem nem como negar que acaba sendo. Mas o que seria mais importante, na verdade, seria a forma que o elenco ia receber tanto a eliminação quanto as cobranças que houve por parte da presidência e da direção também. Os diretores também cobraram bastante do elenco após a derrota do Retrô, tá? Aí o Náutico vai para o Maranhão, Fábio, com alguns desfalques. Cauã Maranhão tinha sido expulso no jogo contra o CSA, então estava falando desse jogo. Paulo Sérgio se contundiu, ainda no jogo contra o Retrô. Teve uma fratura de um dos dedos, eu acho que foi o dedo mindinho, salvo engano. Uma fratura, ficou fora também, só volta na Série C, tá fora do jogo do Barradão também. É um desfalque gigante para o Náutico. Eu acho que teve outro desfalque. O próprio Souza, né, que não faz mais parte dos planos, né? Souza e Giovani, que saíram. E o Náutico foi para esse jogo lá no Maranhão com toda essa situação, tá? Chegando lá, primeiro surpresa na escalação. Eu confesso que eu fiquei mais surpreso com o esquema tático que mudou do que, de fato, com as peças que começaram o jogo. Por quê? Tinha uma tendência ao Mezenga substituir o Paulo Sérgio. Então, a gente teria um ataque com Vinícius e Mezenga. Mas eu não descartava a possibilidade e até preferia que fosse com Vinícius e com Samuel. Dois jogadores mais móveis para poder jogar no jogo fora de casa. O Mezenga está muito mal. Eu já achava mais interessante, mas
acabou se confirmando isso, e ele foi com o Samuel. Agora, qual foi a minha surpresa total? Foi que ele mudou o esquema tático. Ele optou também pela entrada do Hélio Borges. Então ele joga o Hélio Borges lá pela direita, tá? O Vinícius naturalmente fazendo a ponta esquerda e o Samuel centralizado, o que vira um 4-3-3, né? Com o meio campo formado ali com o Auremir na cabeça de área e mais à frente o Marco Antônio e o Patrick Alain, que é um time bem ofensivo pelo que o Marquinhos Santos vinha trabalhando, né? Porque além dos 3 atacantes, ele não optou, por exemplo, por 2 volantes mais fixos. Muitos jogos o Náutico jogou com o Souza e com o Auremir. Ele poderia ter optado, já que o Souza saiu, pelo Auremir e o Igor Pereira, por exemplo, mas não. Ele deixou só o Auremir na cabeça de área e deixou o Marco Antônio, um jogador que sai mais para o jogo, junto com o Patrick Alain. Então, era uma formação mais ofensiva do que o Marquinhos vinha trabalhando, né? E assim que o jogo começou, eu confesso que eu não acompanhei o pré-jogo, Fábio. Eu não tinha noção das condições que estavam lá no Castelão, lá em São Luís. E assim que a bola começa a rolar, você percebe que o estado do gramado é completamente alagado, né? É aquele cenário onde não tem futebol, tá, gente? É uma piscina, tá? A bola não rola, o zagueiro não pode tocar entre eles, tem que dar chutão o tempo todo. As poças de água por boa parte do gramado ali, sei lá, 70% do gramado é de aquaplanagem ali, né? É de você ver, de fato, as grandes poças d'água. E é nesse momento que o Sampaio Corrêa já chega ao gol. Ele tem uma escapada ali pela ponta esquerda, muita liberdade, tá? Que começa, na verdade, lá no ataque do Náutico, quando o Náutico se embola um pouco e deixa passar pela ponta esquerda 2 ou 3 jogadores do Sampaio Corrêa com essa bola dominada. Então já dava para desenhar ali que ia ser um ataque perigoso. E esse lado do campo da ponta esquerda de ataque do Sampaio era o lugar mais seco do gramado nesse momento, que estava bem alagado. Até o narrador falou assim, né? O Sampaio sabe os segredos do campo, tal. Achei um pouco exagerado, mas de fato pareceu um pouco, pelo menos, porque nesse momento ele estava atacando no lugar mais seco do gramado, que dava para fazer um cruzamento. E ele faz esse cruzamento, tá? A bola vai entre o zagueiro e o lateral esquerdo do Náutico, o zagueiro que joga pela esquerda, que é a estreia, né? Que estava estreando nessa partida, que é o Carlinhos, recém-contratado. E o Igor Fernandes, tá? Na verdade, o Carlinhos ele passa muito longe da bola, tá? A bola vai mais próximo ao Igor Fernandes, que está marcando atrás do atacante do Sampaio Corrêa. O Muriel, ele ensaiou uma saída, mas logo de cara ele desiste e prefere ficar embaixo da barra. Ele estava... não foi que ele foi pego no contrapé, ele estava posicionado bem debaixo da barra quando a cabeçada, né? O Igor Fernandes, ele não consegue promover nenhuma dificuldade para o atacante do Sampaio Corrêa, que cabeceia muito forte, e o Muriel acaba aceitando, né? Ele faz uma defesa, toca na bola, mas toca na bola já botando a bola para dentro do Tu achou falha mesmo do Muriel? Foi forte, né? A cabeçada, assim. Foi muito perto dele também. Veja, a primeira discussão, Fábio, é se ele poderia ter saído naquele lance, tá? Eu não tenho segurança para poder dizer que dava. A impressão é que daria. Mas se a zaga se comportasse da maneira adequada, você tem iam promover dificuldade para o atacante, tá? E promovendo essa dificuldade, ele tenderia a fazer qualquer defesa que fosse na barra. Só que o que acontece é que a zaga falha muito, e o atacante ele sobe sozinho, tá? Conseguindo promover uma pancada ali, uma cabeçada muito forte para cima do Muriel. Se ele faz a defesa, seria uma defesa, a famosa defesa espetacular. Agora, quando a bola bate na mão dele e entra, dá aquela impressão de falha, ainda mais ele, que recentemente já teve algumas bolas que foram consideradas falhas, aonde ele chega a tocar na bola, né? Então, é um lance recorrente, é da mesma característica. Muriel, mão de papel, né, Atsildo? Tá o famoso mão de alface, será? Eu vi algumas pessoas rotulando como falha, tá? Vi outras que chegam... Mas, sinceramente, nesse lance, assim,
o cara cabeceou ali na risca da pequena área. E tinham 2 jogadores ali, porque ele vai... Se ele sai e toma o gol também, ele ia falar, tinha 2 caras ali, porque ele foi inventar de sair. Né? O É, argumento ia ser esse. é, E eu achei que foi muito forte a cabeçada, assim. Eu acho que ele tudo foi bem, ele muito forte. tocou. Mas Foi assim, se muito, ele fosse o Alisson, tudo bem. Mas ele não é o Alisson, ele é o Muriel. Assim, eu não consigo colocar na conta dele, não. Assim. eu costumo dar uma aliviada na crítica, ou na avaliação, na verdade, quando, se ele pegasse, seria uma defesa ok, ou seria um milagre? Se ele pegasse, seria um milagre. Se ele Isso. pegasse plasticamente, ia ser a defesa que já ia chegar aqui colocando ele como melhor em campo, tá? E ele acabou tomando. Eu acho que. Eu vou deixar em aberto, tá, Fábio? Quem quiser achar que foi falha, ache. Quem não quiser, eu acho ok também. Mas é um lance que Não, é daria para discutível. pegar. Daria para pegar. Eu acho mais discutível a questão da saída do gol, tá? Eu acho mais discutível a saída do Sim, gol, sim. porque se ele desse para sair, o que eu acho que até dava, no limite mais dava, eu acho mais um vacilo dele do que a própria reação dele ali à cabeçada. Aí o Sampaio faz 1-0. Detalhe, até aí a gente tem qual o contexto do jogo, o campo está completamente alagado, tá, gente? Aí passa mais alguns minutos ainda nessa pegada, o corporal do time do Náutico, que era algo a se observar, estava muito ruim, tá? O Náutico ainda continuava naquela pegada de uma certa letargia, sabe? Um time meio apático, o gramado ainda estava muito carregado de água. Aí quando dá mais ou menos ali uns 20, 25 minutos ali do primeiro tempo, a drenagem começa a funcionar. Agora, funcionar é o seguinte, vamos lá, o jogo começa a acontecer de uma maneira mais adequada, mas vamos lembrar, gente, não é que a água secou e o gramado ficou uma belezinha. Não. Ficou um gramado lamaçado. Ainda tinha vários pontos que a bola rolava com muita dificuldade, porque a água aparecia quando a bola rolava por aqueles locais. Não dava mais para ver poças de água. Isso já não tinha mais. Mas era um gramado que dava para jogar bola. Os zagueiros já conseguiam tocar entre eles, coisa que não acontecia no começo do jogo, tá? Então a gente vai para uma outra partida. Mas aí a gente tem ainda o Náutico com muita dificuldade, muito apático em campo, se tornou um jogo brigado nesse momento, tá? Até um momento que já está chegando ali na reta final do primeiro tempo, que aí traz um elemento novo à partida, que é a expulsão do jogador do Sampaio. Eu acho que é o Areli que, de forma voluntariosa, ali toma a frente do jogador do Sampaio, tem um carrinho, o jogador já tinha cartão amarelo, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. E nessa mesma falta, é o primeiro chute no gol do Náutico. O Patrick Alain bate a falta, bate muito bem, a bola vai no cantinho. O goleiro do Sampaio faz uma boa defesa. E uma outra coisa também que chamou muita atenção nessa segunda parte do primeiro tempo foi o início da boa atuação de Vinícius, tá? O Vinícius começou a tentar dar até um choque no time, assim, que eu acabei de citar que o time estava meio letárgico, meio para baixo, meio com freio de mão puxado. Vinícius começou a ser um jogador que destoava de todo o time, tá? Era um jogador que conseguia imprimir velocidade, mesmo no gramado, com dificuldade para o tipo de jogo dele. Eu não vou nem dizer que ele estava quebrando linha, ele estava botando a linha no chão. Ele estava conseguindo driblar os jogadores do Sampaio caíam no chão. Então ele fazia boas jogadas pela esquerda. A melhor jogada do Náutico, tirando essa falta do Patrick Alain, foi uma jogada onde ele dribla o jogador do Sampaio, deixa o jogador do Sampaio no chão. Ele entra dentro da área ali pela ponta esquerda, procura o Samuel, joga no pé do Samuel, tá? O Samuel ali entre dois tem dificuldade para dominar, o lance acaba não resultando em nada, mas foi uma boa jogada do Vinícius, conseguindo entrar dentro da área com a bola dominada. Depois ele começa até a se movimentar mais, ele começa a buscar a bola pelo lado direito, ele já não fica tão fixo na ponta esquerda. E dá para notar que é um jogador assim, diferenciado do resto, não é do resto só do time do Náutico, não, tá? É dos dois times, na verdade. É um jogador de um nível diferente dos outros jogadores que estavam em campo. E não só acelerando na jogada individual, que é o forte dele, mas buscando também dar um passe e sai como opção, tentando fazer esse time se contagiar. Com dificuldade, claro, porque o time do Náutico, assim, ele vem numa letargia muito grande. Então, o primeiro tempo acaba com essa impressão de que o único que tentava promover jogo era Vinícius. Já no retorno para o segundo tempo, Fábio,
assim, me chamou muita atenção que os 10 primeiros minutos eu esqueci que o Náutico estava com um homem a mais. Esqueci. Porque o Sampaio tinha o domínio do jogo, tá? Fez boas jogadas pelo lado esquerdo ofensivo, atacando o lado direito defensivo do Náutico. A primeira foi uma jogada em cima do Marco Antônio, que o Marco Antônio toma um drible assim, desconcertante, fica vendido no lance. O jogador do Sampaio adentra a área ali com a bola dominada, tá? Foi um salseiro na defesa, porque ele toca, o jogador domina, e tem um primeiro bate ou rebate, a bola ainda sobra de novo para o jogador do Sampaio, que não consegue finalizar. A defesa acaba cortando, mas em seguida vem um novo lance pelo mesmo lado esquerdo ofensivo do Sampaio, lado direito defensivo do Náutico, e aí quem falha é o Marcos Ítalo, que vai tentar dar um passe e deixa a bola de graça para o jogador do Sampaio, que de novo se projeta para dentro da área com ela dominada. Um lance de extremo perigo de novo para o Sampaio. O Náutico consegue cortar essa bola e aí se inicia os bons momentos do Náutico, tá? Vai começar por uma jogada com o Hélio Borges pelo lado direito. O Hélio Borges cruza de canhota para o centro da área e o Marco Antônio, assim, perde um gol inacreditável. Dentro da pequena área, debaixo da barra, tá? A bola quica exatamente onde ele está dando o carrinho, mas é um carrinho com um certo controle, não é um carrinho chegando nas últimas. Ele chegou com certo controle, é só botar a bola para dentro, ele fez o mais difícil, na verdade. A bola bate no pé dele, sobe, passando por cima do travessão, e em seguida começa uma sequência de lances do Vinícius. O Vinícius pega uma bola pela ponta esquerda, passa novamente pela marcação do Sampaio Corrêa, entra com essa bola dominada dentro da área, e aí ele toca para o Patrick Alain, encontra o Patrick Alain na área, que acaba furando, tá? Aí o Náutico continua no ataque, aí o Vinícius já aparece ali próximo à meia-lua, na frente da área, tenta uma finalização, a bola bate na defesa, aí a bola dá uma girada, volta para o Vinícius novamente, que corta a marcação ali na frente da meia-lua, consegue uma outra boa finalização, dessa vez a bola bate na defesa e vai para escanteio, que é aí que sai o gol do empate do Náutico, tá? Todo esse volume que o Náutico conseguiu produzir, iniciando naquela jogada do Hélio Borges com o Marco Antônio que perde o gol, e depois todas as jogadas que o Vinícius conseguiu criar, é que geram esse escanteio, que aí o Patrick Alain bate no primeiro pau, a bola desvia na defesa do Sampaio, e no segundo pau, quem acaba entrando com bola e tudo, é o LK, Leandro Cauã, o centroavante da base, que eu nem tinha notado que ele tinha entrado no jogo. Veja, nesse momento de pressão do Náutico, houve a substituição que eu nem tinha percebido, Fábio. O Marco Antônio, no lugar depois do que perdeu o gol, ele saiu, né? Ele perdeu Exato. o gol, acho que ficaram putos com ele, sai logo de campo aí. Pronto. Eu nem tinha percebido, depois eu fiquei até pensando, pô, ele entrou no lugar de quem? Por dedução de não aparecer o Marco Antônio, isso foi no lugar do Marco Antônio. O LK entra e acaba fazendo o gol. Em seguida desse gol, teve o melhor momento do Náutico no jogo. Na verdade, era a sequência desse momento. O Náutico já era muito superior ao time do Sampaio. E o Náutico continua com um certo poderio da posse de bola, tá? E com aquela sensação de urgência, tá? Que eu não via no Náutico há algum tempo, tá? De entender, pô, você tá com um a mais. O adversário é fraco. É só insistir para esse gol chegar. E aí o Náutico faz isso, só que faz por muito pouco tempo. Tá? Durou uns 5, 10 minutos, que aí o Sampaio acaba se recuperando no jogo. Mesmo com um homem a menos. O Sampaio começa a fazer boas jogadas, boas articulações. Tá? A defesa do Náutico muito vulnerável. Tá? Até o comentarista da Sport TV, que eu acho até que ele não acompanha o Náutico todo o jogo. Não sei se viu algum jogo do Náutico, mas ele fez uma leitura perfeita que ele chegou a citar como o Náutico se defende mal. Tá? Isso é um trabalho, um péssimo trabalho, na verdade, do Marquinhos Santos, né? E nesse momento do jogo ficou muito evidenciado, porque os times estavam mais vulneráveis, porque ambos precisavam da vitória e estavam em busca do gol. E nesse momento o Náutico também estava nessa toada e ficou muito perceptível, assim, as jogadas que o time do Sampaio conseguia ficar no mano a mano com a defesa do Náutico, tá? Teve até um lance que o jogador do Sampaio, assim, ele já desde o campo de defesa, ele consegue se projetar, ele foi saindo ali quase que de cara pro gol, o Auremi estava tentando acompanhar ele, mas sabe aquela
aquele caminhão-pipa de 11-13 da Mercedes reduzida, era o Auremir tentando acompanhar o atacante, um atacante jovem do Sampaio Corrêa, que a cada momento que o jogador do Sampaio se aproxima do gol, você percebe que o Auremir está ficando mais distante dele. Então, não, de fato, não estava conseguindo acompanhar, mas quando foi chegando na entrada da área, o cara simplesmente tropeçou nas próprias pernas. Foi até um momento constrangedor, até a torcida, né? Chiou na hora. Ele até simulou uma contusão lá, que é aquela contusão clara, né? Que é o cara envergonhado de se levantar logo depois ali, aí diz que sentiu. Tanto é que a maca entrou, ele já estava bonzinho, já foi correndo para o centro do gramado para poder pedir para retornar. E aí o Sampaio tendo essa chance, tá? O Náutico não conseguiu dar aquele segmento que eu citei de continuar numa pressão. E aí o jogo entra nesse jogo de transição, mas sem muita qualidade, sem muitas alternativas, sem muitas chances de gol, até chegar ali na reta final mesmo, ali com 45 do segundo tempo, onde a gente tem uma chance assim absurdamente clara de cada lado. Primeiro foi o Sampaio, uma bola que na transição ali do Náutico, o Náutico acaba perdendo, o Sampaio pega essa bola, consegue colocar o atacante em projeção entre os dois zagueiros, um belo passe ali do meio-campista do Sampaio. Ele ia saindo na cara do gol, mas ele percebeu que a defesa estava se recuperando, ele pisou na bola. Quando ele pisou na bola, ele mata os dois zagueiros do Náutico. E aí tinha um outro companheiro dele passando assim, ele só fez dar um toquezinho assim, o cara ficou na frente de Muriel, mas aí teve uma recuperação de Arnaldo, que chegou de última hora, ali, nas últimas, travando. O cara ia fazer o gol. Muriel já estava batido ali, o gol estava completamente escancarado e Arnaldo conseguiu salvar. E em seguida o Arnaldo já puxa um contra-ataque ali pela ponta direita. Arnaldo entrou bem, já é bom dar esse destaque, porque além de ter salvado esse lance, ele conseguiu fazer boas jogadas ali pela ponta direita do Náutico. E uma dessas jogadas, ele colocou o Hélio Borges assim, de cara para o gol, daquela forma que não tem o que você fazer a não ser botar a bola na rede. Porque é um lance em transição, você está com total domínio, o gol está aberto, o goleiro está vendido, simplesmente não tem como perder o gol e o Hélio Borges acaba perdendo. O que na hora da jogada, o narrador narrou como Vinícius. Como estava todo mundo muito sujo, Fábio, de lama, eu nem contestei, eu pensei que tinha sido o Vinícius mesmo e fiquei pensando assim na hora, porra, o Vinícius jogou muito bem, tá? E perde um gol desse, aquele gosto amargo, mas não tem como você, assim, condenar o camarada por ter perdido o gol, porque ele é um jogador diferenciado, ele tinha sido o melhor jogador em campo. Mas aí, após o jogo, veja só, após o jogo, é que eu vi a informação que, na verdade, não tinha sido Vinícius, o narrador tinha errado, tinha sido Hélio Borges, meu amigo. E aí eu lembro que, contra Juazeirense, nos aflitos, ele já tinha perdido um gol assim no último lance da partida também. Então, veja, Hélio Borges conseguiu tirar do Náutico 4 pontos dessa Copa do Nordeste, que colocaria o Náutico dentro do G4, tá? Então, a raiva... Seria vice-líder, né? A raiva, ela foi 10 vezes mais do que eu estava ali. A sensação que eu estava após o término da partida, o pico de raiva foi gigantesco quando eu percebi que tinha sido Hélio Borges. Um jogador que não tem lastro, que na verdade já faz esse tipo de raiva, né? De perder gols assim, inacreditáveis, assim, cara a cara com o goleiro. E o pico de raiva assim, explodiu assim, na hora e o Náutico empata. E aí, já respondendo um pouco da tua pergunta agora, sobre essa questão da pressão, eu acho que tem um misto aí. Se eu acreditar no que eu colhi de bastidores, não vai ser determinante para uma permanência de Marquinhos ou de algum diretor responsável pelo departamento de futebol. Foi isso que passaram para mim. Porém, para o ambiente do Náutico, eu acho que melhora um pouquinho. Um pouquinho, porque você sai de uma... O resultado em si foi ruim, tá, Fábio? O resultado foi péssimo, porque o time do Sampaio é muito ruim, o Náutico estava com um homem a mais e o Náutico precisava da vitória. Mas, querendo ou não, você sai atrás do placar e você consegue um empate onde o Náutico vinha com 3 resultados péssimos. Mais do que resultado, derrotas, porque perdeu do Decisão, perdeu do CSA
E o empate contra o Retrô é mesmo que uma derrota. E a sensação desse empate, eu acho que não na consciência do torcedor nem da diretoria, mas no subconsciente eu acho que tem um grauzinho ali de dizer, porra, pelo menos não foi uma derrota a mais para continuar sempre dobrando a crise, sabe? Eu tenho essa sensação, posso estar errado. Vi muito o gol perdido pelo Hélio Borges também dá a sensação que poderia ter vencido. Exato. Né? Exato. Essa é uma impressão que eu tenho, mas eu não cravo as duas coisas. Nem que o empate não tenha sido determinante para uma avaliação do trabalho nem de Marquinhos, nem da direção do futebol. Eu acho que pode ser que esteja independente disso. E nem na questão que eu disse, que eu tenho essa impressão que para o clube, para o ambiente do clube, até para o torcedor, no subconsciente dele, eu acho que alivia um pouquinho. Mas, enfim, tem muito torcedor aí que está bastante irritado com o resultado. A impressão que eu tenho, cara, que você conhece muito mais o Náutico do que eu, que a deadline vai ser o jogo contra o Vitória. Eu acho que o Náutico tá se apegando nas vitórias contra Ceará e Sport, assim. Passa a impressão. Pode ser até porque, Fábio, não só se apegando, como não querendo colocar um time em campo sem treinador diante Isso. Do Vitória. Assim, se fosse para ser demitido, era para ter sido demitido depois do jogo contra o Retrô, porque aí você teria um novo técnico que ia acompanhar esse jogo, pelo menos, né? Já ia conhecer o elenco numa partida, para ter uma semana para treinar os caras. Eu acho que agora seria até uma decisão burra demitir agora, assim. É melhor dar essa deadline e se apegar realmente nos jogos contra equipes de Série A, que o Náutico foi competitivo. E é um jogo ali que é fora de casa, mas é um adversário que historicamente o Náutico vai bem. O Vitória, vários jogos também teve dificuldades, né? Até um time invicto, mas tem dificuldades às vezes de fazer gol, deixa o jogo ali muito perigoso, né? Alguns jogos, até contra pequenos do Campeonato Baiano, isso aconteceu. Então, eu acho que a deadline é essa. Porque se passa pelo Vitória, é mais 2 milhões e 300 mil nos cofres. Eu acho que o clima muda. Muda. É um jogo assim, de extrema dificuldade para o Náutico, que é uma oportunidade. Assim, eu não acredito nisso, tá? Vou logo dizendo que não acredito. Mas se acontecesse, eu acho que chegaria perto de apagar o que aconteceu com o Náutico no Pernambucano. E nessa reta final da Copa do Nordeste. Porque aí você passa pelo Vitória, você pega mais 2 milhões que pode financiar o time para a Série C, que é o campeonato mais importante, e você ainda vai ter uma terceira rodada com jogos nos aflitos, tá? Que eu não sei como está o cruzamento. É sorteio, né? É sorteio. Então, sorteio. Você pode conseguir uma boa oportunidade, tá? Vão ser 2 jogos. Então, eu acho que seria uma oportunidade de ouro para esse elenco, tá? Não acredito, repito, mas não deixa de ser uma oportunidade. Agora, a impressão, pelo que eu colhi no bastidor, Fábio, mais do que tudo que você citou, que eu acho que acaba influenciando também, é uma sensação que a diretoria do Náutico tem, que treinador de Série C vão ser todos aí mais ou menos ou de Marquinhos ou para baixo, sabe? Que o único que talvez desse um impacto diferente seria Hélio dos Anjos, só que Hélio dos Anjos não chegaria. Vamos supor que Marquinhos tivesse sido demitido na segunda-feira, tá? Após o jogo do Retrô. Hélio dos Anjos não é um treinador para ser contratado na terça antes do jogo do Sampaio Corrêa. É treinador para novela. É treinador para você... que você tem que conseguir um financiamento para conseguir pagar o cara. É um cara que tem um salário de uma realidade completamente diferente da do Náutico, sabe? Então você tem que ir atrás primeiro do dinheiro, tá? Conseguir apoio suficiente para poder entregar um projeto para Hélio dos Anjos. E Hélio dos Anjos também... Já fiquei sabendo que teve intermediários que deu uma sondada ali. Ele já deixou claro que para ele vir tem que ter mudanças, tem que ter 5 jogadores de 80 mil, tá? Para poder dar impacto nesse time. Ele também não é bobo, ele conhece muito o ambiente do Náutico, ele sabe até onde buscar dinheiro, sabe os torcedores ali que são mais abastados, que podem colaborar. Então ele vai pressionar esses caras, porque na verdade o próprio nome de Hélio dos Anjos já começa por pressão dessas pessoas. Então, no primeiro momento, ele vai dizer, olha, vocês querem que eu vá, mas eu não vou lá para ficar me matando com o Hélio Borges, perdendo gosto com o Hélio do segundo tempo, não. Me dê 5 jogadores de 80 que eu estou chegando aí. Sabe? Então, é todo um trabalho que é feito. E como a Série C tem um tempo ainda para chegar até a Série C, eu acho que o Náutico não quer fazer uma mudança que não seja para ele. Essa é a sensação que eu tenho.
Então foi uma série de fatores. Se o treinador, se Marquinhos Santos cai e contrata alguém que não seja Hélio, vai vir um parecido, que ninguém vai ter confiança. Tem a questão do jogo do Vitória, para não botar, para não correr o risco de não ter um treinador contra o Vitória. Tem também uma avaliação que Marquinhos, apesar de que o trabalho, se você isolar o trabalho de Marquinhos, já é o suficiente para demissão. Ninguém está dizendo o contrário disso, porque o trabalho de Marquinhos, ele é um trabalho ruim, tá? Que fique claro. Mas também existe análise que teve outros elementos que dificultou o trabalho de Marquinhos, tá? Tanto por parte da diretoria de futebol, que não deu zagueiros para ele em nenhum momento da temporada, e por um certo momento também não deu goleiro, tá? O que acaba ocasionando o elenco perder confiança, e a gente sabe que no futebol, quando você perde confiança, é a pior coisa que acontece. Eu costumo dizer, Fábio, que às vezes um time não conseguir um objetivo ou um time ser rebaixado não significa que é só por causa da ruindade do time. Às vezes a gente resume para dizer, o time é ruim e pronto. Às vezes é porque, na maioria das vezes, é porque o time perdeu confiança. Quando você vê 4 rebaixados, sempre tem um time ali que não era um dos 4 piores times do campeonato. Foi porque o time, em determinado momento, entrou num ciclo de falta de confiança que levaram ele a resultados que, numa situação normal de temperatura e pressão, ele não ia conquistar, não ia deixar não ia acabar perdendo aqueles jogos e leva para um insucesso, um rebaixamento, não conseguir um certo objetivo. Então, a diretoria promoveu isso ao trabalho de Marquinhos. E um outro fator também que vale a pena ressaltar é a questão dos próprios jogadores, do elenco, que em alguns jogos a sensação que tem é que, independente de qualquer coisa, independente dos erros da diretoria, independente do trabalho de Marquinhos Santos, para ganhar daquele time ali dava em qualquer condição. Por exemplo, o jogo de decisão, ou não passar a vergonha que passou contra o CSA. E aí a culpa cai também em cima dos jogadores. Não à toa, teve esses 2 jogadores saindo, né, o Giovani e o Souza. Então, você juntando toda essa omeleque aí de culpas, a direção do Náutico está tomando essa atitude de ter mais cautela na hora de tomar a decisão final, o que está deixando a torcida maluca, tá? Porque o torcedor, ele quer sempre uma cabeça, tá? E ele não ficou nada satisfeito com os jogadores, tá? Teve muita gente que saiu em defesa de Souza. Eu mesmo, assim, fiz defesa nenhuma, não tenho nenhuma paciência para nenhum jogador desse elenco, pode ser qualquer um, tá? Depois do vexame que o Náutico deu nesses campeonatos, nesse primeiro semestre, principalmente no Pernambucano, podia sair qualquer um, podia sair Paulo Sérgio, tá? Que para mim já serve pelo menos para poder dar uma resposta aos que ficarem, de dizer que é inadmissível os resultados que não foram alcançados, tá? Então, eu acho que se agora, depois desse empate, a decisão for por mudanças, seja ela qual for, eu acho aceitável. Se sair Marquinhos Santos, tá ok. Se sair o vice-presidente de futebol, Eduardo Granja, tá ok. Se sair o executivo, Montemor, tá ok. Se sair mais uns 2 jogadores, tá ok. Se sair 5, tá ok. Se sair 10, Fábio, por mim tá de boa. Se sair todo mundo e ficar só Vinícius, tá de boa também. A gente forma um outro elenco. Eu sei que eu só tenho um jogador de futebol que se chama Vinícius. Então, se sair todo mundo e Vinícius ficar, contrata mais 29 e a gente forma um elenco novo. Muito bem. Eu acho que o cálculo do Náutico é isso, né? Vai jogar contra o Vitória, dia 12, né? E vai ser exatamente a um mês da Série C, então, se você for eliminado, por exemplo, se for uma eliminação, acho que também vai contar muito o contexto, né? Se for aquela eliminação que o Náutico nem flerta com um bom resultado, né? Aquela derrota ali, 2-3-0, que em nenhum momento o time conseguiu competir. Aí não tem mais nenhuma possibilidade do Marquinhos ficar. Mas foi ali nos pênaltis, consegue jogar bem e tal. Se bem que eu acho que a eliminação, independentemente do contexto, eu acho que o Marquinhos cai. Eu acho que ele só tem uma sobrevida para a Série C em caso de classificação. Mas eu acho que o cálculo está correto. Assim. Você tem... Não adianta trazer alguém agora, né? A única pessoa que... É um cálculo difícil, né, Fábio? É um cálculo difícil de fazer, porque não é o que a torcida quer. A torcida nem tem uma resposta, tá? Mas a torcida quer ação. Ainda mais com o histórico que a diretoria tem de ser omissa em alguns casos. Agora, eu acho esse caso atípico, tá?
Eu não estou condenando o que a diretoria está fazendo. Porque se você dá a cabeça de Marquinhos hoje, eu posso jogar no Barradão sem treinador. Isso. Então, eu acho que primeiro para você demitir o Marquinhos, você tem que saber quem você vai trazer, né? Não adianta você demitir para depois você procurar o nome. Aí você traz um novo Marquinhos Santos, não adianta de nada, né? Após o E só Vitória perde pode tempo. fazer isso. Após o Vitória, como você citou, pode Isso. fazer isso. Vai ter um tempo para a Série C. Aí sim, aí você pode dizer, pronto, agora eu posso tomar a decisão de eu vou finalizar um trabalho e eu vou ter tempo aqui para poder ver qual a opção que eu vou tomar para o treinador, tá? Mirando a Série C. E aí, eu acho que até algumas decisões, né, como as saídas do Giovani e do Souza, mostram que a diretoria tá com o técnico, né? Nesse momento. Veja. Tem uma leitura que leva a isso. Eu não vou negar que existe essa leitura, tá? Mas, junto a isso, as informações que eu tenho é que não significa exatamente isso. Que pode ser que no final de semana, amanhã, o Marquinhos saia. Não, Pode eu acontecer. entendo, mas é um indicativo que pelo menos Como negar algum também, crédito ele tem, né? Algum crédito ali. Porque o ainda Souza mais foi um porque, jogador que estava na lista de titular e aí meia hora depois não foi relacionado e ele sai. Certamente teve alguma coisa com o Marquinhos, né? Ou com o staff ali. veja, inclusive o próprio Souza, ele falou bastante na imprensa e nas mídias sociais no dia de ontem, por causa para tentar rebater, na verdade, um burburinho que ele teria tido um problema com o Marquinhos. Ele negou isso de forma veemente. Na imprensa, e nem por parte da gente como mídia alternativa, e agora eu falo por mim, eu jamais falei isso, que ele teve algum problema de fato de disciplina. Isso nunca foi falado em lugar nenhum. Só em corrente de WhatsApp, sabe? Boato mesmo. Ele acabou respondendo essa parte dos boatos. O que se tem de fato foi um certo desentendimento durante o jogo contra o Retrô. Quando ele entra na partida, Marquinhos Santos ali na beira do gramado, falou com ele pedindo para ele fazer alguma coisa em campo, um posicionamento, e ele teria dado uma resposta um pouco mais ríspida ali para Marquinhos. Não sei se isso foi um dos motivos. Não, Não no sei se caso foi do o único. Giovani, isso, né? Não entendi. No caso, tu tá se referindo ao Giovani, Não, ao Souza. ao Souza. Ao Souza. Giovani foi parte técnica. Tá. Giovani foi indiscutivelmente parte técnica. Apesar de que o Souza, existe uma avaliação interna que o Souza também na parte técnica estava devendo, sabe? Mas a impressão Mas aí, dá, mas aí ele tava devendo como todo mundo, né? Se for colocar isso como critério, sai os 25. mas é aquela coisa também, Fábio. Veja só. Depois do que aconteceu, eu estou tirando gente até de forma aleatória. Eu fosse presidente, quando eu chegasse na terça-feira lá no CT, após a eliminação, o primeiro que aparecesse na minha frente eu tirava. Se dobrou a esquina, Paulo Sérgio aparece, Paulo Sérgio está fora. Pode assinar tua rescisão, Mezê está fora. Quem corresse, o CT do Náutico é muito grande, tem uma parte de mata. Quem corresse para a mata iria se salvar. Pelo menos fugiu do meu olhar. Tem que tirar assim de forma aleatória. Porque o fracasso desse elenco nesse primeiro semestre é para ninguém ter o seu emprego garantido. Então, olha, da minha visão, eu tô nem aí para que Souza saiu. Ah, mas Souza era titular, podia. Tô nem aí. Podia ter sido Paulo Sérgio, podia ter sido qualquer um. Por mim, depois do que eles fizeram, pode sair 2, 4, 10, como eu disse, pode sair 29. Só fica Vinícius. Muito bem. Vamos pro campinho, Atsildo? Bora. Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Náutico. Cara, só refletindo aqui, como é maluco, né? Aquele jogo do decisão, aquela derrota meio que ocasionou tudo. Porque se você empata ali, né? O empate dava o Náutico a segunda vaga, né? Direto ali. Teve uma falta claríssima no lance. É por Isso. isso que eu sempre digo, não adianta ficar discutindo na primeira fase erro de arbitragem. Por exemplo, aquele jogo Náutico e Santa valeu os mesmos 2 pontos que o Santa deixou de ganhar, teve o mesmo peso desse jogo de decisão. Aquele jogo contra o Santa se passou a semana todinha falando aqui, na verdade, até hoje. Daqui a pouco aparece um tricolor falando de Débora Cecília. E no último jogo do campeonato, o mesmo peso, o decisão fez um gol irregular no Náutico, é por isso que eu digo, na primeira fase não adianta. Quando é no mata-mata, aí ok. Porque é cabal, decide título,
E aí, quem foi prejudicado não tem mal o que fazer. Agora, a primeira fase, tem outro jogo que vai ter o mesmo peso, que a gente não vai dar atenção, sabe? Dá para se recuperar. O time grande não pode ficar dependendo de um erro de arbitragem para conseguir uma classificação. Por isso que eu gosto de minimizar erro de arbitragem no Pernambucano na primeira fase. Quando for no mata-mata ou numa final, aí ok, eu acho válido ter uma discussão um pouco mais forte. Muito bem. Bom, vamos para as avaliações, começando com o Muriel, né, que a gente já falou aqui um pouquinho sobre o lance. É discutível ali a falha dele. E aí, a média? Não trabalhou muito também, né? Como não trabalhou e teve esse lance que deixa todo o lance em xeque ali, vou trabalhar no laranja com ele. Jogou mal, né? Bom, vamos para a dupla de zaga, né? O Felipe Santana e o Carlinhos, que estreou. E aí, o Carlinhos mostra que tem alguma capacidade aí de amenizar, pelo menos, esse problema defensivo? Mostra. Para um jogo, no comparativo com quem ele está substituindo o Couto, para um jogo demonstra ser um jogador completamente diferente do que é o Léo Couto. Dá para perceber que é um jogador de carreira, um jogador de futebol profissional. É diferente. Para mim é diferente. Tem o lance do gol, que vai cair também em cima dele, uma falha de posicionamento, como eu disse, o cruzamento foi entre ele e o lateral esquerdo. O lateral esquerdo está atrás do atacante, mas é um centroavante, né? Então tem que o zagueiro estar mais nessa jogada. Mas eu gostei dele no restante da partida, tá? Vai ter essa falha. Eu vou finalizar com ele no amarelo. Porque eu gostei bastante do restante do jogo dele, mas eu tenho que pesar essa falha de posicionamento na hora do gol. Então, vou deixar no amarelo. Muito bem, amarelo para o Carlinhos e para o companheiro dele de zaga, o Felipe Santana. E o Felipe Santana, eu acho que se recuperou. O Felipe Santana tinha feito um mau jogo contra o Retrô, tá? Eu acho que ele se recuperou. Gostei muito do jogo do Felipe Santana hoje. Várias jogadas ali que eu até pensei, é o Carlinhos nessa jogada? Não, era o Felipe Santana, tá? Gostei bastante da partida dele. Vou colocar um verde musgo aí pro Felipe Santana. Muito bem. Vamos para as laterais, né, com o Buiú, que dependendo do programa ele aparece como Marcos Ítalo, mas Inclusive, me chamou a atenção que deu para escutar ele sendo chamado muito de Buiú hoje pelos seus companheiros. Eu não sabia que ali no íntimo do elenco ele vinha sendo chamado de Buiú. Ele que, assim que chegou no Náutico, forçou muito o Marcos Ítalo, né? Mas o elenco os companheiros ali vem chamando ele de Buiú. Participativo na parte do ataque, tá? Alguns cruzamentos bons, outros nem tanto, outros errava por muito. Mas a falha dele, assim, que eu citei aqui, foi no início do segundo tempo, foi uma falha assim, bem feia. Assim, o jogador do Sampaio entrou com bola dominada ali pelo lado direito defensivo do Náutico, tá? Era uma jogada de gol clara ali para o Sampaio, que acabou não aproveitando. Eu vou deixar o laranja aí de Buiú. E do outro lado, Igor Fernandes. O Igor, definitivamente, se eu for lembrar aqui da impressão que eu tinha dos contratados, eu acho que ele era um jogador que eu achava mais sólido para a posição, e é uma decepção, tá? Até o Vini, que entrou no... José Vinícius aí. José Vinícius. O Vini, que entrou no jogador da base, muito jovem, que entrou no lugar dele, mostrou uma desenvoltura muito melhor do que o Igor Fernandes, que é um jogador muito preso, tá? Jogador que tem muita limitação para poder, quando passa da linha do meio campo. E na parte da defesa, ele não vem sendo o que ele prometia ser, tá? É um jogador que eu acho que está muito em xeque. Eu acho que quando o Luiz Paulo voltar, eu nem sei se ele fica no Náutico, tá? É um jogador que tem muita queixa dele também por parte da diretoria. Eu vou colocar um laranja nele aí também. Não gostei da partida dele. Muito bem. Então, jogou mal para o Igor Fernandes. Vamos para o meio de campo, começando com o Auremir. É difícil você fazer uma avaliação desse jogo do Auremir, tá? Primeiro porque, como o Náutico estava muito ofensivo, ele estava muito sobrecarregado, tá? Tem algumas jogadas que irritava bastante do Auremir. Teve a jogada do
da expulsão, que foi uma... Ele foi oportunista ali no lance, eu acho que foi o melhor momento ali dele no jogo, foi ele conseguir cavar essa expulsão. Mas eu confesso que eu não tô gostando, assim, faz tempo que o Alemir não joga bem, não tô gostando das partidas do Alemir, eu vou deixar o laranja aí nele também. Então, laranja para o Auremi e o Marco Antônio, que com o gol perdido, né, certamente vai pesar, né? Vai pesar, eu vi a narração pegou muito no pé de Marco Antônio. Não foi um jogo onde ele jogou bem, mas como eu estou vendo o Marco Antônio nos últimos jogos, eu sei que essa faceta de hoje do Marco Antônio é até melhorzinha do que as últimas facetas, sabe? Tem um gol perdido e tal. Eu vou deixar ele no laranja também. O Marco Mais Antônio, do que um gol perdido. o Mais por Marco causa Antônio é curioso. Não, só para falar do Marco, que jogou no Botafogo, né? Ele tem qualidades que se ele fosse um jogador regular, ele tava na Série A, né? Então, porque ele é um jogador bem versátil, né? Ele é um meio de campo ali que aparece no ataque, às vezes faz gol, ele ajuda a marcar pressão também, rouba a bola, é um cara que se doa muito, mas ele é muito de altos e baixos, né? Então, assim, por isso que ele tá na Série C. Se ele fosse regular, ele tava numa Série A tranquilamente, né? Então, acho que eu costumo classificar esse tipo de jogador como peladeiro, Fábio. E nem é só de forma pejorativa, tá? Eu até brinco que, por exemplo, com alguns amigos rubro-negro, de que o Fabrício Domingues é um peladeiro também. É característica do jogador. É um jogador que você não sabe se ele é volante, você não sabe se ele é meio, você não sabe se ele é ponta, você não sabe direito a posição dele. Quando ele tá no dia Marco Antônio bom, já jogou no Botafogo de centroavante. olha aí. Quando tá no dia bom, essa versatilidade é só elogios. Mas quando tá um jogo pegado, você diz, meu irmão, esse cara é um barata tonta, porra. Tá todo mundo fazendo sua função, menos ele. É por isso que eu costumo chamar de peladeiro. Muito bem. Eu chamaria de voluntarioso, né? Mas tem esse outro, essa outra alcunha para o Marco Antônio. Patrick Alan, que apareceu nas bolas paradas, o escanteio foi ele que cobrou, né? Que originou o gol de empate. Teve umas faltas perigosas. E aí? Ele que cobrou, mas ainda falta muito do Patrick Alan, tá? Ele deveria conseguir aproveitar mais algumas bolas que ele tem um domínio na frente da área. Hoje ele conseguiu uma boa finalização. Deveria ter conseguido ser mais feliz naquele lance, porque é um lance perfeito para ele. Fica sempre a sensação que falta. Quando o campo estava muito pesado, não tem como cobrar muito, mas depois o campo, pelo menos a água, como eu disse, né, a drenagem funcionou. Era um campo pesado, um campo ruim, com um pouco de lama até, mas dava para jogar bola. Teve o lance do escanteio, né, que ele cobra o escanteio e acaba saindo o gol. Eu vou colocar uma amarela aí para Patrick Alan. Muito bem, razoável para o Patrick Alan. Vamos para o ataque, né? Hoje o Náutico diferente, com 3 atacantes. Eu acho que a tendência vai ser essa, viu? Acho que não. Pelo menos na Série C, né? Contra o Vitória aí realmente pode ser um time com menos atacantes, mas acho que se o Marquinhos for mantido. Esse de 4-4-2. Time de Série C não é capaz de jogar no 4-4-2, não. Tem que jogar o tradicional 4-3-3. Bom, Hélio Borges, começando por ele. O Borges, ele conseguiu até fazer umas movimentações interessantes. Veja, o lance que Marco Antônio pede o gol é um lance dele, tá? Mas, cara, teve os seus momentos no jogo que já tinha dado raiva já. É sempre na finalização, tá? Teve um lance, que esse não foi nem na finalização, foi um lance, acho que foi no primeiro tempo ainda, que ele recebe a bola sozinho, aí ele olha para a área, ele vê que não tem ninguém na área, ele levanta a cabeça, cara. Ele vê que não tem ninguém. Simplesmente ele baixa a cabeça de novo e cruza para ninguém. E para terminar, ele perde um gol aos 46 do segundo tempo. Não tem como perder aquele gol ali. É o gol mais fácil que tem para fazer. Ele fez o mais difícil, né? Que foi limpar o defensor, né? Foi um drible até bonito ali. Mas aí na hora de. Foi em cima do goleiro, né? Eu tô com dó dele, eu vou colocar laranja, tá? Porque a raiva que ele fez. Eu vou colocar laranja porque o narrador falou que era Vinícius. Se o narrador narra direito e diz que é Hélio Borges no momento do gol, eu acho que eu tinha quebrado alguma coisa aqui dentro de casa na hora.
e iria receber o vermelho. Como o narrador se enganou, eu vou deixar o laranja nele. Muito bem. Vinícius. O Vinícius foi, meu Deus do céu, mas é muito de longe o melhor da partida, mas muito de longe. Se só para vocês entenderem em escala, o segundo melhor da partida é uma escala 2, de 0 a 10, onde o Vinícius foi 9. Assim, Vinícius acabou com o jogo. Eu fiquei até tentando lembrar assim de grandes jogadores que eram uma ilha de qualidade no time. Dá para citar um pouco aqui o Santos jogando, o Neymar jogando no Santos, no Paulistão. Dá para pegar ali alguns momentos de Marta na seleção. Teve um momento ali que tinha uma safra ali, uma entre-safra ali da seleção brasileira feminina, que Marta praticamente jogava sozinha, apesar de ter jogado sozinha quase a vida toda, mas teve um momento ali que era discrepância absurda. E eu tentei lembrar também de Michael Jordan no Washington Wizards, depois que saiu do Chicago Bulls. Ele foi pro Washington Wizards, que é um time fraquíssimo, só tinha ele lá. É Vinícius nesse time do Náutico. Verde, que não é mais Verde Paulo Sérgio, agora eu vou rebatizar para Verde Vinícius. Botar um esse verde não tem mais, já que estamos num programa de alcunhas, né? O verde não tem mais alcunha Paulo Sérgio, pelo menos por enquanto não. Está suspenso. Agora é Verde Vinícius. Pode colocar o Verde Vinícius aí. Tanto é que é no V também, né? Verde, ficou bom, hein? Verde Vinícius é um bom nome. Então, vamos no VV, né? O Verde Vinícius. E pode colocar o melhor em campo já também para ele, porque foi de longe assim o melhor em campo. E sobrou o Samuel. Samuel. É difícil, né? Jogou centralizado, o que seria a posição de origem dele, mas eu acho que a nível náutico ele não tem condição de jogar centralizado, tá? Ele tem que jogar numa composição como se fosse o segundo atacante, tá? Teve dificuldade na hora que participou. Bem verdade que ele jogou o primeiro tempo, né? O primeiro tempo, metade do primeiro tempo estava alagado, mas ele recebeu uma boa bola, que eu até citei aqui do Vinícius, ainda no primeiro tempo, que conseguiu achar ele na área. Ele poderia ter sido mais feliz ali no domínio, para tentar limpar e concluir, mas passou longe. Teve uma bola sassaricando ali, acho que foi no primeiro tempo também, já foi outro lance já, que aí estava muito alagado mesmo, ele não conseguiu achar um gatilho para conseguir chutar a bola. Poderia ter sido mais oportunista nesse lance. Eu vou colocar o vermelho aí em Samuel. O vermelho? Do muito mal? Muito mal. Muito bem. Então, titulares avaliados, vamos para o banco. Temos Mezenga, né? Vamos começar do ataque para a defesa. Temos o Cauã, menino que prata da casa, né? Que fez o gol de empate. O Anderson, Arnaldo e Vini. Mezenga é vermelho. É impressionante como o Mezenga não consegue mais disputar as bolas aéreas. Ele ganhava todas no ano passado. Foi muito por isso que foi definida a renovação dele. Ele não consegue mais ganhar a bola aérea. Ele não consegue sair do chão. Os cruzamentos chegam... Teve 2 cruzamentos interessantes. Uma bola estava na cabeça dele e ele não conseguiu ganhar a bola. E a outra, se fosse o Mezenga do ano passado, ia disputar aquela bola ali e ia conseguir vencer. Irmão, assistam os melhores momentos dos jogos onde o Mezenga jogou ano passado. Assista os gols. Tem bola que está dividida e ele se projeta, sobe e ganha assim de forma dominante na cabeça. Aí não chega nem perto do Mezenga atual. Teve uma bola dessa que dava para ele disputar e ele não consegue nem se projetar, não consegue sair do chão. Teve um outro lance também que, já com a bola no chão, encontram ele ali na entrada da área, ele consegue o domínio, consegue girar, mas aí na hora do chute não é um chute com força necessária, precisão necessária. A defesa é fácil para o goleiro do Sampaio. A fase de Vinícius, assim, é uma coisa horrenda, tá? Já é o caso que... Eu acho que ele tem mercado. A turma tem ele tem a questão pessoal, né, da mãe dele. Eu acho que isso pesou muito, né, também. O cara certamente não treina bem, né? Se o cara não treina bem, aí isso respinga no jogo. E aí você entra num espiral, ainda mais atacante, né, que precisa de confiança ali. A cada partida ruim, a confiança vai sendo minada e aí fica mais difícil você retomar, né? Hoje o Náutico é como se ele não tivesse esse jogador. Tanto é que o Leandro Cauã,
que lá atrás se desenhava como terceiro centroavante e acabou. Eu não vou nem dizer que ele perdeu espaço para o Samuel, perdeu na prática, né? Mas foi a contusão que ele teve. Também tem problemas aí com o Leandro Cauã na questão contratual. O Náutico tenta renovar com ele, o empresário dá uns perdidos do Náutico. Não sei nem como é que está essa situação agora. Mas o fato é que o Leandro Cauã entrou e botou a bola na rede, né? Foi o primeiro jogo dele, né? Estreia pelo clube, eu acho que ele já jogou já. Agora eu não estou lembrado. Hein? Esse ano eu acho que foi, né? Não, esse ano foi. Esse ano foi. Pode colocar. Coloca o verde musgo para ele. É bem verdade que ele sofreu o gol, tá? Mas, porra, é muita coisa para um centroavante e ainda mais na base que acabou de entrar, né? O gol é o gol. Ele entrou em 2 partidas na Série C do ano passado. Contra isso. o... Sampaio Corrêa, inclusive. Lá no Maranhão. Isso. Ele foi muito mal. Jogou no primeiro tempo. Isso. Sampaio e teve outra partida aqui, deixa eu... É porque ele jogou e depois voltou para a base, né? E tá misturado os jogos aqui. Isso. Mas foi Sampaio e Ferroviária. Aí contra a Ferroviária ele só jogou 2 minutos. Entrou no final do jogo e contra o Sampaio ele jogou 45 minutos. Então foram as participações anteriores aí do menino Cauã. Que tem mais jogos no Castelão de São Luís do que no Aflitos. Não, eu lembrei agora que ele fez esse estado do Castelão. Ele foi muito mal. O Náutico estava sem todos os jogadores que podiam jogar centralizado. O Náutico perdeu para esse jogo e teve que botar o Leandro Cauã. O Enderson, Fábio, eu vou colocar um amarelo nele porque eu não costumo dar muita colher de chá em quem não foi decisivo, mas ele teve uma movimentação interessante, o que dava para fazer ali. Ele tentou acelerar o jogo, ele entendeu que o jogo era com Vinícius, então ele sempre caía mais para o lado esquerdo, procurando mesmo Vinícius, tá? Então, achei uma entrada inteligente dele, mas fica com amarelo. E o Vini, aí eu vou falar do Vini e do Arnaldo, que deu uma sobrevida nessas 2 laterais. Essas 2 laterais já estavam ficando mortas ali, tá? Tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. O Náutico já estava tomando muita bola nas costas dos 2 laterais. E teve um frescor novo com a entrada do Vini e do Arnaldo. Mas para ser justo mesmo, eu vou colocar um amarelo para o Vini. Eu acho que teve esse impacto, mas também não vou aqui exagerar a entrada dele. Mas para o Arnaldo, aí eu trabalho com o verde musgo, porque teve aquela jogada que eu citei, né, que aos 45 do segundo tempo ele consegue travar um lance claro de gol para o time do Sampaio. E no ataque ele participa de algumas jogadas interessantíssimas de ataque ali. Entrou com bastante vontade o Arnaldo no jogo de hoje. Muito bem, então todo mundo avaliado. Falta agora o Marquinhos Santos, que na verdade foi o André Caldas, né? O auxiliar que comandou aqui para a beira do gramado. Eu acho um trabalho ruim, porque as opções que ele toma, ele sabia como o gramado estava, e é aí que ele resolve optar por jogar com 3 atacantes, tá? Não jogou em nenhum momento assim de início na temporada, e ele faz isso logo quando tá uma piscina em campo. Enfim, não gostei do trabalho dele. Aí fica com esse laranja, né? Laranja tá bem colocado aí, Marcos. Muito Até bem, porque o Sampaio é muito fraco, tá? O Sampaio é muito fraco, o Náutico jogou com um homem a mais o segundo tempo inteiro. Laranja tá bem colocado, não tem como dar melhor que isso, não. Muito bem, então todo mundo avaliado, né? Algumas interatividades aqui no nosso chat. Ele disse que o André Caldas foi expulso, ele foi reclamar com o árbitro, né? Depois ali e foi expulso. O auxiliar. O Cadson Dantas fala que não concorda com o vermelho pro Samuel, né? Diz que ele é guerreiro, tem raça, mas concorda que o Vinícius foi o melhor em campo. O Wagner Gomes fala que o Felipe Cauã fez gol no Sport na Copa do Nordeste. Lembra disso, Otto Silva? Não, é o Cauã Maranhão ali. O Cauã, isso. O Cauã Maranhão, na estreia dele pelo profissional, ele fez um gol na Ilha do Retiro contra o Sport. Inclusive o Náutico não utiliza muito nessa garotada, até aparece em vez ou outra, fazem gol, mas não tem sequência, né? Qual é o problema? Eles fazem gol. O Leandro Cauã mesmo vai sair do time agora.
É porque tem Quando uma faz. garotada. Alguém até comentou aqui que o Samuel também é jovem, né? Tem 20 anos e é titular desde o início da temporada, né? E é um jogador que nem pertence ao Náutico, né? É um jogador do América, né? De É, Pernambuco. E os, e os é uma ordem que crias não a tem espaço. mas é aquela coisa, cara. Eu acho que é questão de hierarquia, né? A diretoria define bem. Não façam gol. Os caras vão lá e faz, pô. Aí são punidos e saem do time. Não, Cauã, possivelmente a gente nunca mais vai ver ele em campo. Isso. Assim, até pela lógica de um time de Série C, né? Que, por exemplo, vender um jogador é super importante, você deveria realmente dar prioridade a esses garotos, né? Porque Falando o cara sério, pegou uma sequência boa aí e já consegue ser vendido aí para um time. falando sério agora, Fábio, na questão do Leandro Cauã, você imaginava exatamente isso, sabe? É um jogador que sobra na base. Se você assistir ele na base, é aquele jogador que você diz assim, ele não tem o que fazer aí, tá? Super artilheiro da base, a forma que ele faz os gols, lembra muito o Ronaldo Fenômeno, guardado as proporções. É um jogador que chama muita atenção. Eu fui para um torneio sub-19 que o Náutico jogou, sub-20, que o Náutico jogou lá no CT do Retrô, Copa Atlântico. E é impressionante como todo mundo fica babando pelo Leandro Cauã lá, sabe? Tem muito pessoas de outros times, né? O CRB tá popular, tinha mais que Palmeiras, né? Tinha dirigente do Palmeiras, então você fica conversando com o pessoal lá e todo mundo assim é doido pelo Leandro Cauã. LK, o Leandro Cauã, inclusive, chegou a fazer um teste no Palmeiras no final do ano passado, que o empresário dele levou ele às escondidas do Náutico. Veja só a bronca que isso deu. O Náutico, quando soube, mandou chamar ele de volta. Então, um jogador que é muito cobiçado na base e se imaginava ele tendo oportunidades nesse início do ano, até com o Náutico sonhando dele fazer gols já no início e conseguir uma boa venda para financiar o time da Série C. Era uma ideia que o Náutico tinha, mas na prática não deu certo. Ele acabou por dois motivos. Primeiro, que ele teve alguns problemas de tornozelo, acabou se machucando, mas em meio a isso, nunca deu para entender o quanto ele ficava fora por causa de lesão, porque também sempre tem muito problema com o empresário. Teve esse caso que o empresário levou ele para o Palmeiras, que já desgastou bastante a relação entre empresário e diretoria. E também uma informação que eu tenho de bastidor é que o Náutico tenta renovar o contrato dele, que vai até janeiro do ano que vem, e o jogador e o seu empresário faz uma linha dura ali para a renovação. Aí fica a impressão que o Náutico não utiliza tanto por isso. Se o jogador não quer renovar, por que é que eu vou colocar em campo? Parece ter um misto disso aí. Muito bem, né? Então vamos ver se o Leandro Cauã, vai ter sequência agora nesse time do Náutico. Bom, Atsildo, é só para finalizar, né? Acabou CSA e Juazeirense, empate lá no Adalto. Com isso, CSA líder do grupo B, né, com 10 pontos. Bahia tem 7, Ceará tem 7. Mas aí, Bahia com 2 jogos a menos e o Ceará com 1 jogo a menos. O quarto colocado do grupo é o América de Natal com 7. O América já jogou os 5 jogos. Assim como o Juazeirense, quinta colocada com 6 pontos. E o Náutico é o sexto com 5. O Náutico está a 3 pontos a 2 pontos do América de Natal, né, que é o seu próximo adversário e que também tem 5 jogos como ele. Então, assim, apesar dos pesares, a classificação ainda é viável. O Náutico está preparando uma raiva para o torcedor aí, né? Tende a chegar na última rodada dentro do G4 para pegar o Bahia fora. Ninguém sabe o que é que o Bahia vai levar para esse jogo. Mas eu já estou vendo o Náutico começa a rodada no G4 e pode jogar contra o Sub-15 do Bahia, vai aprontar lá, vai perder essa classificação, só para ser mais um episódio de raiva para o torcedor. Muito bem. Então, a torcida não está muito confiante nessa classificação, mas matematicamente tem chance. Então, o problema é pegar o Bahia, né? Realmente aí na última rodada. Se bem que pode ser o Bahia, certamente esse jogo vai ser naquela semana que o Bahia vai ter que jogar 4 jogos, né? Vai ter que jogar no final de semana. Joga no sábado, joga na terça, joga na quinta e joga no outro final de semana, né? Então pode ser aí que. Mesmo assim, né? O reserva do Bahia também é chatinho, né? Mesmo que você pegue o reserva do tricolor da Boa Terra, não vai ser fácil para o Náutico, mas está vivo, né? Está vivo aí ainda na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, onde será o seu próximo compromisso daqui a
menos de uma semana, né? Daqui a 6 dias, jogo contra o Vitória no Barradão. Esse jogo que vai determinar aí o futuro de Marquinhos Santos, não é isso, Atos? É isso. Quarta-feira, Barradão é o jogo mais importante do ano.